Aconteceu aqui no Hotel Porto do Mar o encontro mensal do Instituto de Psicologia Somática, coordenado pela professora Ana Patrícia, que contou com a presença significativa e alegre do Dr. Rubens Kigner, que ao final do curso nos concedeu alguns minutos em uma conversa que caminhou por diversos assuntos. Rubens é trainer internacional e doutor pela Universidade Italiana de Bolonha. Atualmente leciona sobre biossistêmica em diversas capitais do Brasil, como também em outros países da América Latina, Europa e Japão. A seguir, você confere trechos desta conversa, nos quais ele fala de sua experiência profissional e do tratamento dos transtornos de ansiedade à luz da biossistêmica. A origem da psicoterapia biosistêmica foi em Reich. Né? Qual é a diferença entre Reich e as terapias psicanalíticas ou as terapias pós-psicanálise, mas que se baseiam ainda nas teorias psicanalíticas? Qual é a diferença? Vou dizer um aspecto que é muito simples para compreender. As terapias psicanalíticas, elas diziam o seguinte: deite no divã e deixe sua mente associar. A terapia reichiana diz: deite no divã e respire. Aí é uma mudança de paradigma fundamental, né, no trabalho psicoterapêutico. Qual é a mudança de paradigma? Em vez de você trabalhar a partir da sua mente, a partir das imagens, a partir do raciocínio, a partir do pensamento, você passa a trabalhar a partir daquilo que o corpo sente, porque a respiração te conecta com o seu corpo e como ele está se sentindo em determinadas situações. Então, a respiração é um aspecto importantíssimo no trabalho da biossistêmica. Tá? É a origem do trabalho da biossistêmica. Ok. A biossistêmica, então, tem origem em Reich e tem origem nos trabalhos neo-reichianos. Quem criou a biossistêmica foi o Dr. Jerome Lis. O Dr. Jerome Lis é um psiquiatra, era um psiquiatra, porque ele faleceu o ano passado, 2012, né? Que se formou, era um psiquiatra tradicional, que se formou em Harvard, né? E que, não concordando com o tratamento psiquiátrico tradicional, se mudou para Londres e foi trabalhar com a antipsiquiatria. Ele foi trabalhar com Lang e David Cooper em Londres, né? Onde lá ele passou a conhecer um trabalho que se chamava antipsiquiatria, porque justamente procurava cuidar das pessoas sem o uso de medicamentos, mas a partir do relacionamento. Então, o consultório de antipsiquiatria, na verdade, era um lugar que acolhia as pessoas com necessidade, e essas pessoas tinham que se relacionar com os psiquiatras ali presentes, no cotidiano. E esse cotidiano é que ia implicar no tratamento terapêutico. O psiquiatra
usando a palavra popular, ele se misturava na convivência com os pacientes, né? E usava dos seus conhecimentos no cotidiano para ajudar os pacientes. Aí já tem uma outra mudança de paradigma fundamental. Não se trabalha em divã, se trabalha com relacionamento. O que é trabalhar com relacionamento? É trabalhar com as sistêmicas de relação. Tá? Com as sistêmicas de relação. É onde começou o trabalho sistêmico. A partir de então, o Jerome Lis, ele também passou a se interessar pelo trabalho reichiano e pelo trabalho, então, através do corpo. Tá? Ele conheceu Reich e ele conheceu uma terapeuta chamada Gerda Boyce, com o qual ele se aproximou de uma psicoterapia chamada biodinâmica, que era uma abordagem de psicoterapia corporal da época, uma das abordagens da época. Depois ele conheceu um outro psicoterapeuta chamado David Boadella, que foi o criador da biossíntese. Tá? A partir desse encontro, né, ele foi construindo uma forma de trabalhar dele mesmo, em que ele juntava os conhecimentos psiquiátricos que ele tinha com os conhecimentos de psicoterapia corporal. Então, quando ele começa a juntar o conhecimento médico, psiquiátrico dele, com o conhecimento dos neo-reichianos, biosíntese, biodinâmica e Reich em si, ele começa a definir um trabalho que futuramente vai se chamar biosistêmica. O que é biosistêmica? A biosistêmica é a sistêmica das relações que inclui o corpo, que não é só racional, é que inclui o corpo nas inter-relações. Vamos chegar mais perto, então, do tratamento de transtorno, quando você, aí, então, passa a usar, né, técnicas corporais para cuidar do transtorno. E nos transtornos, né, as pessoas ficam obsessivamente, como se diz, né, vinculadas a determinados tipos de comportamento. O corpo passa a ter um comportamento. O comportamento é uma coisa como se o corpo virasse uma máquina, que ele funciona de um determinado jeito. E para romper com isso, não adianta ser através da mente só. Não funciona. A experiência diz que não funciona trabalhar só através da mente. Sabe por quê? Quantas vezes eu escutei falar assim, eu entendo tudo, mas nada muda. Aí que entra o aspecto importante, né, do trabalho corporal, do trabalho com a respiração e do trabalho com as sensações e emoções que vêm do corpo. Né? O que acontece é o seguinte, você tem duas formas de trabalhar com as pessoas. Uma é da cabeça em direção ao corpo, o outro é do corpo em direção à cabeça. Ambas as formas passam por um sistema importante no corpo, que é a ponte de comunicação entre esses dois estados do corpo, que é o sistema límbico. Tá? Então, a criança, quando cresce, ela funciona a partir do corpo, e a partir do corpo ela vai entender. Então, ela põe a mão quente, ela entende que quente é quente. Ela, a partir da experiência corporal, ela vai construir os pensamentos dela. Então, a criança funciona de baixo para cima. De baixo, passa pelo sistema límbico, que elabora e manda para o córtex, que entende o que está acontecendo. Ok? Com a educação, isso pode ir se transformando. Porque a criança entende de um jeito, os pais dizem de outro, então aquilo que os pais dizem entra pela cabeça e o corpo vai aprender de outro jeito. Que não é a partir da experiência, mas é a partir, digamos, da sabedoria dos pais. Tá? Então, uma outra porta de entrada é o seguinte, ok, você entende isso,
Mas como o seu corpo se sente quando você entende isso? Para você saber como o seu corpo se sente, você tem que respirar. Porque a respiração te leva daqui para cá. Passa pelo sistema límbico. Então uma coisa, por exemplo, é você dizer, eu estou triste. E a outra coisa é você viver a tristeza. Uma coisa é você dizer, eu tenho medo. Outra coisa é você sentir o medo no corpo. São duas coisas muito diferentes, complementares e integradoras. Tá? Então, enquanto você não sente o medo no corpo, você não sabe o que é medo. Você pode saber de cabeça. Enquanto você não chora de tristeza, você não sabe o que é tristeza, você sabe de cabeça. Tá? Essa relação é importantíssima para romper, por exemplo, com obsessividades, com transtornos obsessivos. Tá? Você passa a lidar, né, com dois campos profundos dentro do corpo. O que é ansiedade? O Zé Gaiarsa, acho que foi ele definia a ansiedade de uma forma muito simples, com a qual eu concordo plenamente. A ansiedade é quando você vive uma coisa que vai acontecer no futuro, você vive hoje. Por exemplo, você marca um encontro com uma garota para daqui uma semana. Você está muito afim dela, tá? E você começa a viver aquele encontro uma semana antes. Aí você começa a ficar ansioso. A sua respiração muda, o seu corpo fica tenso, você fica cheio de coisa, tá? Porque você já está vivendo o encontro da semana seguinte hoje. Se você ficar hoje e deixar para encontrar a garota daqui uma semana, você vai encontrar ela com muito mais tranquilidade, com muito menos ansiedade. Uma ansiedade que poderia ser um transtorno, pode se transformar numa ansiedade de prazer, por exemplo. Já que eu vou encontrar, quer dizer, eu estou prevendo que a coisa vai ser legal, que vai ter um prazer e tal. Então você pode viver uma ansiedade a um nível mais normal, se você não traz o encontro para hoje. Uma outra forma de ansiedade é você viver uma história do passado hoje também. Aquilo que aconteceu lá longe, lá atrás, um trauma, um abandono, uma rejeição forte que marcou sua vida, e você fica trazendo isso para o presente toda hora, você vive uma ansiedade do passado, hoje, e projeta ela no seu cotidiano. Como é que rompe isso? Não adianta entender, porque as pessoas entendem rapidamente as coisas. A única forma de você romper com isso é mergulhar nas profundezas do corpo. O que são as profundezas do corpo? É mergulhar naquilo que o corpo sente. Como? Através da respiração, através do sensorial, através do movimento muscular, movimento esquelético, através de sentir o seu sistema vegetativo. Só assim é possível de romper, não é, com a repetição dos transtornos. De novo, eu não estou pregando aqui que isso funciona para todo mundo e depende da intensidade também dos transtornos para ver como é que você trabalha isso. Às vezes os transtornos são tão fortes que você precisa ir descascando a cebola muito devagarzinho, então depende. Agora, os caminhos, eles podem ser tanto do corpo para cima, para a cabeça, como da cabeça para o corpo. Esse diálogo é constante para que você lide com os transtornos. Então, quando o Freud criou a psicanálise, a histeria era o problema da época. Quer dizer, ele detectou e deu o nome que a histeria era o problema da época. Né? Depois veio a depressão. Depois vieram os transtornos. Quer dizer, cada época vai nos levando a determinadas dificuldades emocionais que acabam se transformando em transtornos. Tá? Então, hoje em dia, por exemplo, com o avanço da informática, existem vários tipos de transtornos
que apareceram a partir do uso da informática, a partir de como a informática influencia a vida das pessoas. Tá? Tem coisa muito positiva, tem coisa muito negativa, a gente tem que aprender com isso. Como as tecnologias no Japão se desenvolveram muito rapidamente e foram muito aceitas, né? Especialmente porque as tecnologias de comunicação no Japão facilitaram a comunicação entre as pessoas no Japão. Os japoneses, eles tinham dificuldade de se comunicar mais profundamente uns com os outros. Existia sempre um distanciamento muito grande. A tecnologia pode não aproximar as pessoas fisicamente, mas aproxima as pessoas sentimentalmente, virtualmente. Então você pensa que está junto com alguém, apesar de não estar. Né? Desenvolveu-se lá uma síndrome que em português se diz a síndrome da retirada. Em inglês se chama withdraw. O cara sai para dentro. O quê? Como é que é isso? O cara pega o seu computadorzinho, vai para o quarto, não sai mais do quarto, fica com o computador no quarto. E acaba perdendo a capacidade de estar com as pessoas. Porque do quarto ele faz tudo. Isso foi uma síndrome que se espalhou pela juventude muito rapidamente lá. E depois precisou o governo fazer um trabalho para recuperar. Porque as pessoas a molecada já não saía mais, a molecada ficava internalizada, internada em si mesma e internada nos seus quartos, sem se comunicar. Isto piorou o aspecto da comunicação. Então essa é uma síndrome que houve no Japão na época. Na Itália, a cultura italiana, a problemática se passa por outras áreas, né? Mais parecida com o Brasil, assim, um pouco mais parecido com o Brasil. Né? O italiano hoje em dia, ou até nos últimos anos, por exemplo, um dos problemas fortes na Itália era que os jovens não saíam de casa, acabavam ficando em casa até 34 anos, 35 anos, porque a família italiana fornecia e capturava o jovem de uma forma que era tão confortável, tudo tão bom, que ninguém se preocupava em ir para a vida e sair de casa. Então, essa foi uma problemática que houve, porque acabou afastando os jovens de se encontrarem, de terem filhos, de produzirem na sociedade de uma forma mais livre. Agora, na França, por exemplo, já era um transtorno um pouco diferente, que eu diria que é um transtorno mais depressivo. Por que o jovem tinha mais depressão? Jovem deprimido. A tal ponto de o índice de suicídios de jovens na França era altíssimo, talvez foi o maior do mundo. Superou o Japão, porque o Japão foi muito grande também há muitos anos atrás. Mas por questões de educação. E na França ficou muito alto o número de suicídios. Por quê? Porque o jovem, havia uma exigência tão grande sobre o jovem que ele não tinha aonde conversar sobre suas angústias, sobre suas dificuldades. Não tinha espaço, não tinha tempo para isso. Então, o cara que não consegue conversar sobre isso vai acumulando essa angústia dentro de si e não tem com quem falar, e não tem com quem falar, e não tem com quem falar, vai procurar em outro lugar. Se mata porque aqui não encontra um lugar onde ele possa existir como um ser humano, que sofre, que sente, que ama, que quer compartilhar coisas mais triviais da vida e não só existir a partir de um lugar profissional, de um lugar de competição profissional. Quer existir como ser humano.
Quando não tem lugar para o humano desaparece. O simpático e o parasimpático faz parte do sistema nervoso autônomo. O que é o sistema nervoso autônomo? O sistema nervoso autônomo é tudo aquilo que funciona no teu corpo sem você controlar. Mas é uma coisa que é influenciada pelo meio ambiente, mas você não controla. Você o tempo inteiro está trabalhando lá dentro. Então a gente eventualmente pode dizer que uma pessoa muito deprimida é aquela que tem um sistema parasimpático altamente desenvolvido, isto é, deixa ele sempre parado, sempre com falta de funcionamento. Né? E uma pessoa, por exemplo, maníaca, é aquela que respira demais, está sempre em atividade. O bipolar, por exemplo, que é um transtorno atual, né? O que é o bipolar? É a pessoa ou que fica lá em cima, maníaca, ou que fica deprimido lá embaixo. Sim, aí por que fica assim, essa distância de uma curva e outra? O que é que acontece porque fisiologicamente? tudo que você vive em excesso é um falso prazer. Tudo que você vive em muita falta é um falso prazer também. Tá? Então, existe tanto incentivo para você procurar o prazer, hoje em dia, né? A marca do tênis que você compra, a roupa que você compra, a comida que você come, o carro que você tem, é bombardeio diário para que você tenha coisas. Tem que ser que ser o melhor, você né? tem que ter coisas, e tudo que eles vendem é o melhor. Não é que tem que ser o melhor, eles te vendem aquilo, uma porcaria.